Oi pessoal, muito bem-vindos a mais uma edição do Escolhas em Show. O entrevistado de hoje é um cara que vive de uma maneira muito intensa essa definição de vida com propósito, com um alinhamento de vida e carreira que poucas vezes eu vi na vida, que é o Henrique Pistilli. Henrique, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Estou muito feliz de ter você aqui. Eu que agradeço, maior honra. Bom, eu já conheço o Henrique faz um tempinho, ele é uma das pessoas que impulsionou a minha jornada de busca por uma vida com propósito, focada no autoconhecimento e nessa descoberta do que me move pela vida. E é por isso que eu quis muito tê-lo aqui no show, para quem sabe impulsionar outras tantas jornadas por aí também. Henrique, ao invés de construir você para a audiência, eu quero começar desconstruindo, porque eu acho que vai fazer mais sentido considerando o tema da nossa conversa. Para começar, eu gostaria que você contasse para o pessoal quem é você hoje, né? Qual que é a sua rotina, qual que é o seu estilo de vida hoje. Ok, vamos lá. Hoje eu moro em Fernando de Noronha, onde eu passo a maior parte do tempo, então eu fico em média um mês e meio lá e 2 semanas fora, às vezes um mês fora, quando eu viajo, né, para o exterior. E lá no dia a dia é muito treino, tem o Coach, que é a principal atividade que eu faço, que é a jornada de autoconhecimento através da água, né? É 1 a 4 pessoas, então são jornadas mais curtinhas, de 2 horas, 4 horas, às vezes alguns dias. Aí tem esse formato de 4 dias, chamou a Termina Experience, e tem, enfim, outros formatos, mas a ideia é que o Oceano seja o grande professor e que eu seja o facilitador. E para equipes também, para empresas, então é muito interessante porque a beleza natural de Noronha, né, a gente só tem uma primeira imagem como a beleza natural, tirar foto, a beleza da água, da vida marinha, mas ali tem, se você começar a olhar para o mar como ele merece, ele começa a te ensinar muita coisa, né? Então é uma busca, na verdade, de poder estar cada vez mais tempo trabalhando na praia, na água. Então tem dias também que eu passo o dia tendo reuniões, tanto de trabalhos de consultoria ou de treinamento, ou articulando eventos na ilha. Vai ter um Luau do Peixe agora, final do ano, para 1.000 pessoas, que tem a mistura de diálogo inspirador, filmagem com vídeo, com show, né? Então é bem diversificada já a vida na ilha, assim, né? Eu adoro a coisa de pé no chão, só andar de bicicleta elétrica ou sem ser elétrica, né? Dependendo do dia, pedir carona, dar bom dia, né? Conseguir ver as estrelas todo dia de um jeito muito fácil. Então morar a horta em casa, de um lado um vizinho que tem criação de galinhas, do outro tem de cabritos, então eu adoro essa vida mais simples, né? Então onde você tem precisa de pouco para acordar e estar feliz, assim, né? E acho que cada um tem que encontrar o seu lugar, né? O meu é na água e Noronha é muito claro agora isso para mim. E aí quando eu saio de lá, quando eu venho principalmente para o Rio, né? Às vezes para São Paulo, para BH ou para Floripa, mais para o Rio agora. Aí eu faço alguns workshops na água de 4 horas. Às vezes tem alguma gravação, alguma entrevista, palestra, algumas reuniões de alguns projetos que eu tenho empreendido. E aí a vida fica, consultoria, um treinamento ou outro, fica nesse respirar entre Noronha, de 4.000 pessoas, e o Rio de Janeiro, de umas 10 milhões. Então é muito bacana de ver as similaridades e também os grandes contrastes, né? Além de ir para fora, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, passar 1 ou 2 meses fora. Então, no Havaí, né, agora estou indo para o Tahiti de novo. Então, lugares que na verdade, eu acho que o que me inspira é você entender as possibilidades de novas formas de se viver, né? Então, mesmo numa grande cidade, você tem formas diferentes de criar o teu próprio estilo de vida. Acho que é isso. Legal. Bom, você é um consultor aí já com uns 15 anos de carreira, não é isso? Mais ou menos. Você já trabalhou com empresas diversas, teve uma vida convencional por um bom tempo, equilibrando carreira e vida pessoal. Quando acontece essa transição? O que moveu esse seu salto rumo a essa vida plena de propósito que você tem hoje?
Aham. É interessante porque, em termos de vínculo de trabalho, eu nunca tive carteira assinada mesmo, né? Então fui sempre meio autônomo, né, como consultor. Bom, mais que eu tivesse associado ao Instituto Ecossocial durante 11 anos, que, né, participei de todo o processo, né, do início dessa história, e aprendi muito lá, mas você não tem um vínculo de um fixo, um salário, alguma coisa que te dê a segurança. O que eu acho que... E aí eu sempre me acostumei com essa vida, né? E aí na hora você vai ganhando a consultoria e aí vai pensando para onde vai viajar, onde vai treinar, muito ligado ao que esse curso vai fazer, né? Então, meu estilo de vida de reinvestimento com o que eu ganhava na consultoria sempre foi viagem, curso, né, e esporte, né? Então, e um pouco de tecnologia. Agora, o ponto da virada, para mim, aconteceu, ele vai aos poucos, né? Mas em 2006, quando eu voltei da primeira vez que eu fui para o Havaí, eu comecei um projeto social que foi a escola de body surf, Carranalu, em Noronha, em Floripa, que funcionou 7 anos, e dessa escola começaram a surgir adultos interessados, e começou a se transformar também em cursos em Noronha, e aí eu falo que eu não é mais o germinar, mas é um hidropônico, né, então é de molhar a consultoria ou molhar o autoconhecimento, e aí eu acho que aí foi o meu salto, porque quando a gente acorda e transborda, né, quem a gente é, a sensação de não estar no escritório, numa sala fechada, mas estar fazendo o processo de autoconhecimento na praia, na água, para mim é o momento do estado da arte. Então, se eu estiver vivendo isso, falta muito pouca coisa para completar a minha felicidade. Talvez, né, só o compartilhar disso mas a atividade em si, como se fosse um artesão, né? O meu ofício é como o Sea Coach, é o Waterman, tá na água com autoconhecimento. Né? Legal. Bom, olhando agora assim mais para trás, quais foram os grandes marcos na sua vida e carreira que te trouxeram até aqui? Até aqui, assim, desse caminho seu profissional, do caminho que você construiu, o que marcou essa carreira diferente que você já teve desde o princípio? Tá. Eu acho que a primeira coisa foi a ESEC, né, aos 17 anos, quando eu comecei a administração. Então, se for olhar como facilitador, estou com 37, então tem 20 anos que eu atuo como facilitador, né, de grupos e tal. Então, acho que a ESEC abriu um mundo de possibilidades, de culturas diferentes, países diferentes, né, e ser facilitador. Depois, um outro marco, eu posso citar como a formação de consultores internos da Adigo, né, que é uma consultoria que é ligada ao Ecossocial, onde eu via um consultor com um perfil de facilitador, que era algo que não existia naquela época. E aí eu me apaixonei pela antroposofia, pelo guetianismo, e aí abri todo um caminho de aprofundamento dentro de uma visão de mundo, né, sempre aberto para diversas visões, mas me aprofundando numa linha, né, então isso me deu bastante base, assim, para poder trabalhar conceitualmente. Eu acho que aí teve um marco ao mesmo tempo que foi largar tudo no Rio de Janeiro, quando eu tinha 21 anos, 22, ir para Floripa, né, e morar em Floripa, então botar tudo no carro e com a minha namorada na época e fui, né, então isso também, e eu estava com 20 quilos a mais, voltei para o waterpolo, voltei a surfar com mais intensidade, né, e aí tinha um ritmo entre Floripa e São Paulo, mais ou menos como eu tenho hoje entre Noronha e Rio, né, então tinha esse pendular assim, e eu acho que o outro marco foi a questão de Noronha, né, que há 8 anos que eu vou para lá, eu moro há 5, mas de ir me apaixonando pela ilha, pelas pessoas da ilha, de ver a ilha como um mini planeta, com toda a questão de sustentabilidade à flor da pele, uma história de mais de 500 anos, que nem o Brasil, então é um lugar muito peculiar que, né, já fui para muitas ilhas no mundo, mas o Noronha tem um lugar assim, é onde eu sinto que é minha casa, sabe? Então isso também é muito especial para mim. Acho que foram... Difícil falar dos principais, tem tanta coisa, né? Mas se eu pudesse trazer profissionalmente os eixos, eu acho que foi isso aí.
Noronha ainda não conheço, mas está na lista. Tá. E talvez eu não falei a questão de ser convidado para ser apresentador no Homem Peixe, né? Uhum. Talvez de 3 anos para cá foi um grande presente de aproveitar também a experiência de coach, de facilitador, lidar com grupos e lidar com a câmera, com a TV. E para mim foi mais fácil por causa disso, eu não tinha noção disso. Uhum. Então, e trabalhar com uma produção, entender como é que uma série é feita, né? Acho que abriu novas possibilidades também de atuação muito bacanas, de passar uma mensagem de um jeito diferente, né? É um canal, né, novo. É um canal novo. E aí quando você for a Noronha, a gente vai gravar ao vivo, né? De preferência. Bom, você já mencionou aí o quanto que a antroposofia, né, que é essa ciência que considera-se ser de uma maneira múltipla, né, considerando todas as esferas, não só a esfera física, a esfera mental, a esfera espiritual, o quanto ela é importante na sua formação. Depois de anos guiando pessoas por esse caminho, tanto pela antroposofia, outras influências que você tem, o que você enxerga hoje como sendo os maiores obstáculos ou os maiores desafios para as pessoas que enfrentam essa busca, né, que estão nessa jornada dessa busca por uma vida plena de propósito? Uhum. Talvez, para resumir a história, né, eu acho que tem 2 grandes eixos, né? Um eixo que tem a ver com o que eu estava falando do seu ofício, que a gente pode chamar do trabalho com significado. Então é você acordar e você ter clareza dos seus talentos, ou seja, o que você faz bem feito, das suas paixões, o que você ama fazer, e colocar isso a serviço de uma necessidade do mundo. Então, na medida que você encontra esse fluxo, né, você consegue se remunerar e se manter por um trabalho que faz sentido para você e que as outras pessoas se nutrem com isso. Né? Só que aí o perigo desse eixo já é difícil de encontrar, tem que se esforçar, tem que se jogar, tem que se arriscar, sair do padrão de ter um fixo ou algo que você vai repetir muito a mesma coisa, ou muitas tarefas mais mecânicas, né? Trocar as tarefas mecânicas por tarefas mais artesanais que tem a tua cara. Então, e para isso muitas vezes você tem que criar um outro vínculo de trabalho, que não do emprego. Às vezes dá para ter um espaço dentro de um vínculo de emprego, mas você tem que ter muita clareza que espaço é esse. E aí na hora que você encontra esse lugar, o risco é dele ficar tão bacana, tão interessante, que ele fica grande demais. E aí ocupa a vida inteira, né? É quando você vê você está em desarmonia, né? Tá tendo um lugar legal, ou você faz uma boa parte desse trabalho, mas tem que fazer um outro para sustentar, porque ainda não fecha as contas, e aí não consegue se lançar no novo. E aí quando esse eixo está ficando mais claro e você está ampliando ele, né, a atuação por esse eixo, que pode ter algumas formas diferentes, não precisa ser só uma atividade, mas uma mesma essência, né? Eu acho que aí tem um outro eixo que é do estilo de vida em si, da vida com propósito, que é você harmonizar tempo, dinheiro, saúde, viagem, família, espiritualidade, enfim, todas as esferas. Né? E hoje, no mundo moderno, é cada vez mais difícil, porque a gente tem mais liberdade, mais possibilidade de escolha, mais conexão. Então, ter clareza do que a gente está escolhendo a cada dia, a cada momento, é um grande desafio. E aí, para que o trabalho com significado ele seja uma parte da vida, que tenha uma outra parte que seja um ócio para te inspirar, uma outra parte, né, de relacionamentos, e isso não dá para ser tão certinho, quadradinho, né? Você tem que ser fluido como água nesse processo, sem perder a sua essência, você vai construindo sua rotina, seu dia a dia, entendendo os ritmos semanais, mensais, anuais. E esse é um dos grandes desafios que eu tenho agora. Como é que não é certinho, um mês em Noronha, uma semana fora, né? Então como é que faz para não ficar 2 meses longe, mas também ter que fazer uma viagem para fora, ou ter que descer, às vezes tem algum trabalho que tem que vir uma semana e 2 semanas depois tem que voltar. Então como é que alinha tudo isso? E aí todo mundo junto fazendo isso é um grande desafio. Mas na medida que seus valores estão claros, de ver onde você quer colocar o seu tempo, investimento e recursos, que isso vai voltar, e aí esse eixo se solidifica. Né? Não o dinheiro como acumular, isso é só um patrimônio, mas o dinheiro como fluxo, que alimenta todos esses 2 eixos. Né? Circulando, né? Circulando, exatamente.
No trabalho que você desenvolve hoje, com toda essa variedade de públicos e de lugares com que você lida, tem um padrão ou um perfil de pessoas que estão nessa busca, ou é mesmo uma grande tendência, que é o que eu acredito, assim, que eu observo? Eu acho que não tem idade, não tem... Eu acho que um jeito de olhar o mundo das novas gerações, que sempre foi assim, né, que vai instigando esse novo lugar que o mundo está precisando ir, e ao mesmo tempo tem as pessoas mais experientes que viram muita coisa e tem algo para contar, né? E aí, se as pessoas mais novas acham que o que veio antes não serve para nada, aí elas estão se desconectando, fica mais difícil. Quando você consegue olhar para o passado com reverência de saber que aqueles passos foram dados e só por isso eu consigo dar o meu passo, aí você ganha uma força. E aí a busca também ganha força. E quem está há mais tempo, né, olhando para o mundo e está em busca também, é conseguir ver o passado, ver essa metamorfose, apreciar o que vem do novo e se desapegar desse passado para criar novos hábitos, né? Então, eu acho que aí varia em termos da fase da vida que você está, de que impulso, de que geração você está mais conectado, né, da tua formação, tua família. Então, cada caso é único. Mas a busca, eu sinto que a tendência maior hoje, principalmente pela aceleração do tempo, né, acho que o tempo está no aspecto central, e aí junta com a cidade grande, a mobilidade urbana, e aí conexão WhatsApp, Facebook o tempo inteiro, é como se o ambiente fosse ficando mais líquido, né? Então você não consegue muito se segurar, tudo está mexendo, né, o tempo inteiro, e às vezes você paralisa em relação a isso. Então, como é que você consegue estar ali, né, centrado, vendo tudo acontecer e gente, né, mandando mensagem e querendo responder e-mail, e você tem milhões de reuniões, aí o trânsito tem 2 horas para lá, ou tem calor. Então como é que consegue pensar e se transformar e se observar em meio de tudo isso que está acontecendo em volta? Eu acho que E aí o que eu vejo é que cada vez mais as pessoas, principalmente de grandes empresas, ou que tem alguns perfis de muita pressão, ou ainda mais na crise, exige mais resultado, então, cada vez mais pessoas dos grandes centros estão insatisfeitas, a grande maioria está. Isso é um fato. E aí daí algumas conseguem se reajustar internamente e ficar nessas organizações, mas tem a maioria que está insatisfeita e tem coragem, acaba saindo e está em busca de uma outra coisa, às vezes nem sabe o que. Então, mas é chegar ao ponto de falar, eu não estou mais aguentando essa rotina, a vida tão acelerada, e aí ver os filhos, ver a família e começa a buscar alternativas, né? Eu sinto que isso está no coração de todo mundo. E você consegue resumir, assim, numa fórmula, uma receita, como equilibrar todas essas esferas? Assim, a gente fala muito disso, de equilíbrio, dessa busca de conciliar tudo isso, de tornar fluido, como você falou. Como fazer isso? Como alcançar isso? Nesse mundo tão louco que a gente está, tão corrido, que ninguém consegue parar nem para pensar. Quando eu descobrir, eu te falo. Não sei, eu tô nessa busca também, não é algo fácil, assim, né? Sempre tem um desafio, é aquela coisa, o mundo tá muito líquido, né? Então, você tem que estar sempre se transformando com ele, mas sem perder a sua essência, né? Se transformando e se encontrando. Nada tá parado, né? Até o mundo físico, as rochas, né? Tá tudo em movimento. O ciclo é muito mais lento e maior, né? Então a gente não vê esse movimento, mas com as plantas a gente, uma semana depois, se olhar, a gente vai ver a mudança, mas agora parece que tá parado, mas não tá. E aí a nossa noção de aceleração tá cada vez maior. Talvez acho que a habilidade principal para poder lidar com tudo isso, e aí talvez seja um ponto, e é o que eu tenho me aprofundado, né, junto tá a ciência fenomenológica ou observação goetheanística de Goethe, que até deu origem, uma das linhas que deu origem à antroposofia, é a capacidade de você conseguir viver e ao mesmo tempo olhar para a própria vida, ou gerar espaços de você conseguir olhar para a sua experiência e perceber para onde que está te levando, o que te incomoda, por que naquele dia você estava daquele jeito,
E você vai conseguindo ir aí surfando essa onda da vida e se transformando. Se a gente não consegue se observar, ou até os outros como espelho, né, não é uma coisa para ficar meio maluco o tempo inteiro, mas será que eu consigo criar um hábito no final do dia de parar 5 minutos e olhar para o meu dia? Ou, de alguma forma, criar o seu método para poder se observar, né? Com amigos, ou um curso, ou, enfim, terapia, mas de alguma forma, eu acho que quando a gente muda nosso olhar, né, o mundo muda. Sim. Então, se um dia a gente acha que nada está funcionando, não vai, se a gente observar como a gente estava olhando o mundo daquele dia, ou no outro dia que acordou bem, viu o sol nascer, aí viu uma flor abrindo, aí viu o mundo de outro jeito, o mundo estava lá, né, da mesma forma, as coisas no mesmo lugar, mas como é que a tua mudança de olhar para fatos até parecidos pode transformar o teu jeito de estar no mundo? Sim. E quando você faz isso, o próprio mundo também se transforma à sua volta, você cria um outro ambiente, né, um outro ar. Então, se eu fosse prestar atenção em alguma coisa, seria, né, nessa capacidade de observação, né? Eu sempre lido muito com isso, luto muito com isso para poder... Eu falei que minha luta kármica é alcançar a coerência, né? A coerência de exatamente viver tudo aquilo que eu acredito e tudo aquilo até que eu falo, né? Que eu prego. Porque é difícil, realmente. Todo dia você foca numa área, a outra entra em desequilíbrio, e você tem que correr atrás daquela e a outra. É uma busca constante, né? Mas uma coisa que eu tenho observado dessa minha jornada também de autoconhecimento é essa questão da consciência desperta, né? É isso que você fala, assim, do olhar de fora, eu chamo muito de consciência desperta e de escolha consciente, assim. Quanto mais a gente exercita esse poder de escolha, de não achar que tudo é automático na vida, que a gente está interferindo em cada processo da nossa vida e ver como que isso está acontecendo, isso começa a fazer muita diferença, né? Sim. O nosso olhar sobre o todo muda. Exatamente. E embora a gente esteja falando aqui disso desde a introdução dessa conversa, sobre essa busca dessa vida com propósito e significado, o que você diz para alguém que está começando agora, assim, alguém que está começando a despertar para isso, como começar? Uma pessoa que tá lá incomodada com a vida dela, quer sair dessa roda maluca, e como que ela começa? Quais são os primeiros passos? Talvez eu acho que o primeiro sinal é você observar e respeitar o que o teu corpo te diz. Né? Então, quando você acorda com um despertador, e aí você pensa no que você tem que fazer no dia, isso já é uma energia, aí você não sabe, tá doendo, ou você tá travado, né? E aí junto com o teu corpo vem o teu coração, e aí talvez a palavra paixões, né? Então, e aí isso é a capacidade de autoobservação por dentro. Né? O que o teu corpo e teu coração estão dizendo sobre você, e não tua cabeça. Mas quando a gente acessa esses lugares, as respostas estão lá, porque quando a gente faz uma coisa que a gente ama tanto, o tempo para e 5 minutos parece 2 horas, opa, ali tem uma pista do que eu posso transformar esses 5 minutos num dia, numa semana. Então observar essas sensações, e quando está exercendo algo que tem a ver com trabalho, né, ou a serviço de alguma coisa do outro, ou, né, um momento de inspiração, então a gente vai se alinhando, e aí daqui a pouco o corpo vai mostrando que, opa, esse é o caminho, estou mais tranquilo, né? Estou em harmonia. Tudo passa pelo autoconhecimento, né? Acho que é muito difícil não passar, assim, a cada nova conversa, a cada nova entrevista que eu faço, independente do tema, esse é um ponto recorrente, assim. Seja sobre saúde, seja sobre carreira, escolhas de vida, tudo passa, porque se a gente não se conhece, né, a gente não sabe nem o que a gente quer, como que a gente vai alcançar o que a gente não sabe nem onde a gente quer chegar. Exatamente. Bom, a gente já está indo para a última pergunta, é bem rapidinho, mas antes da última pergunta, eu quero te fazer um reconhecimento por você ter tido essa coragem de mergulhar na busca por suas paixões, até conseguir torná-las parte de uma coisa só.
porque isso é muito inspirador, acho que para todo mundo, para mim é muito inspirador, você ter alcançado, né, construir esse trabalho tão alinhado ao estilo de vida que você deseja para si. E eu tenho certeza que, assim como você foi importante na minha jornada, você está sendo e será importante na jornada de muitas outras pessoas que ainda vão cruzar o seu caminho, deixando esse legado tão especial. Então, por isso, gratidão. Poxa, nossa, obrigado. Que isso, vou ficar sem graça. É verdade. E, bom, então para encerrar, eu sempre pergunto para as pessoas alguma escolha zen que elas já fizeram por si, pelas pessoas ou pelo planeta, e alguma coisa que elas ainda querem fazer, ou mudar, porque desejam ou porque precisam mudar, e ainda não colocar em prática. Assim, você já mudou muita coisa na sua vida em busca desse estilo de vida que você deseja para si. Então eu queria saber se ainda tem alguma coisa que você gostaria de mudar ou de colocar em prática que você ainda não faz. Tem uma coisa que agora eu quero botar mais energia, que é trabalhar permacultura na casa que eu moro em Noronha, né? Então eu vou começar agora com a água, ver o que precisa, né, para reaproveitar, já tem os caminhos, e com a horta reativar várias coisas, e a composteira, então cuidar da casa no ambiente vivo dela, sabe? Está tudo na mão, falta só dedicar tempo, reservar tempo, acordar e fazer durante alguns dias e manter isso vivo, né? Então isso é algo que... E quando a gente cuida da nossa casa, a gente está cuidando do nosso corpo também, no nosso templo, né? Então eu acho que tá faltando esse pedaço agora. Você falou isso, me deu até um arrepio, fiquei lembrando do meu quarto, a bagunça que ele é sempre. Tá vendo? De vez em quando é importante dar uma bagunçada para poder reorganizar, né? Mas só que a regra e a exceção estão trocadas. Você quer falar alguma coisa? Não, show. Bom, Henrique, então, mais uma vez, muito obrigada por sua presença. E a todo mundo que nos acompanhou até aqui, como sempre, muita gratidão por estar aí do outro lado, porque o meu trabalho só faz sentido porque ele encontra eco nas pessoas que se beneficiam dele. Então, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima semana. Valeu, brigadão pela oportunidade, né, e também admiro muito o seu caminho, estou muito feliz de poder fazer parte de alguma forma, e conte comigo sempre, e espero você lá em Noronha. Aloha! Obrigada, aloha!